O que é poder constituinte derivado reformador? Quais são as suas formas de expressão e, mais importante, quais são os limites ao poder constituinte derivado reformador? Eu te convido a assistir esse vídeo do Resume Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, para mais um vídeo do Resume Direito. Eu sou Saulo Viano, idealizador desse canal, que busca, de uma forma bastante simples, transformar o direito, que algumas vezes é enxergado como algo muito difícil, robusto, incompreensível, em algo didático, pedagogicamente fácil e tranquilo. Vamos estudar hoje, pessoal, de uma forma bastante rápida também, o poder constituinte derivado reformador. Saulo, o que é isso, né? O poder constituinte derivado reformador é o poder de reforma, de alteração de uma Constituição. Quando esse poder se manifesta, uma Constituição é alterada. Saulo, quais são as formas de expressão desse poder constituinte derivado reformador? Na Constituição brasileira, pessoal, são duas as formas de expressão. Uma já está até esgotada, não pode mais existir. E temos uma que é muito forte ainda hoje em dia. A primeira é o poder constituinte derivado reformador de revisão. É a revisão constitucional. É uma forma de revisão global da Constituição. Na verdade, a revisão constitucional aconteceu uma vez e não pode acontecer mais. Ela tem uma previsão expressa no artigo 3º do ADCT, que é a parte transitória da Constituição. E é dito o seguinte nesse artigo 3º: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso, em uma sessão unicameral. Então aconteceu já a revisão constitucional 5 anos após o advento da Constituição de outubro de 88. E a bem da verdade, essa revisão constitucional ela só teve 6 emendas absolutamente inexpressivas, porque foi em um momento muito central da história brasileira, né? A revisão constitucional não foi algo muito robusto e muito discutido, porque na mesma época aconteceu o escândalo dos anões do orçamento, né? E isso tornou as coisas bastante nebulosas, e por isso a revisão constitucional não ganhou tanta força assim. Saulo, então a primeira forma de expressão do poder constituinte derivado reformador é a revisão constitucional? Sim, a revisão constitucional encontra 2 limites. O primeiro limite é um limite temporal, se deu após 5 anos da promulgação da Constituição. E qual é o segundo limite? É um limite formal. Na verdade, não se exigia um quórum tão difícil assim de aprovação. Não era tão difícil aprovar a revisão. Foi uma sessão unicameral e o quórum de maioria absoluta, ou seja, juntou Senado e Câmara e tinha que ter ali a metade mais um dos membros das 2 casas. E a segunda forma de expressão do poder constituinte derivado reformador, Saulo? Emendas constitucionais. A gente já teve a oportunidade de estudar num vídeo específico sobre o que é PEC e também sobre o que são cláusulas PEC. De alguma maneira a gente vai tratar também desses temas aqui. Saulo, então a emenda constitucional seria então a segunda forma de expressão do poder constituinte derivado reformador? E qual a diferença então da revisão constitucional para a emenda constitucional? Pessoal, revisão constitucional é uma alteração global da Constituição. Emenda constitucional é uma reforma, uma alteração pontual da Constituição. Saulo, e quais são os limites desse poder constituinte derivado reformador através de emenda constitucional? Pessoal, primeiro é um limite procedimental, né? O que é o limite procedimental? É a forma como a emenda é apresentada. Nós temos uma questão sobre iniciativa, que temos pessoas e entidades específicas iniciando o processo de criação de uma emenda, e também temos um quórum especial de votação. Então a gente tem aí, para criar uma emenda constitucional, a iniciativa do presidente, de mais da metade das assembleias legislativas dos estados, cada uma delas se manifestando pela maioria relativa de seus membros, e além disso, 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado Federal. E a pergunta que fica, principalmente nesse momento que as pessoas estão precisando tanto estudar sobre as formas de expressão da democracia, a pergunta que pode ficar é: Saulo, é possível a criação de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular, ou seja, o povo pode se organizar e criar uma PEC? Não. A resposta é não. Essa é a doutrina majoritária sobre o tema. Iniciativa popular se restringe a projetos de lei. Isso vai ser tema para um próximo vídeo. Saulo, então eu já entendi que existem limites formais, limites de iniciativa e também de quórum.
é preciso, para aprovar uma emenda constitucional, de 3/5 dos votos dos membros das duas casas legislativas em 2 turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. E os limites circunstanciais, Saulo, o que são esses limites circunstanciais? Pessoal, para alterar a Constituição se pressupõe um momento de paz social, se pressupõe uma instabilidade institucional, até porque a Constituição fica com a gente aí durante bastante tempo. Então, é muito razoável que a Constituição seja alterada em momentos de paz, de estabilidade, de tranquilidade institucional. Então, quais são os limites circunstanciais? A Constituição não pode ser alterada em momentos de instabilidade. Então, se uma intervenção federal tivesse sido decretada, um estado de sítio ou um estado de defesa tiverem sido então decretados, a Constituição não poderá ser alterada, porque se pressupõe que são momentos de instabilidade, portanto, não é bacana alterar a Constituição nesses momentos. Saulo, e os limites materiais ao poder de reforma da Constituição? Nós temos os limites materiais explícitos, que são as cláusulas pétreas, que nós inclusive temos um vídeo sobre cláusula pétrea, eu te convido a assistir esse vídeo. E nós também temos os limites materiais implícitos. São as cláusulas pétreas implícitas. Veja só, uma emenda constitucional não pode, de modo algum, revogar as cláusulas pétreas explícitas, né? Não podem suprimir as cláusulas pétreas explícitas. Uma outra cláusula pétrea implícita, que é muito importante, um limite implícito ao poder de reforma da Constituição, é a impossibilidade, pessoal, de alteração dos titulares do poder constituinte derivado ou do processo de reforma da Constituição. Então não pode uma emenda dizer, não, a Constituição agora é alterada dessa maneira, ou olha, a iniciativa agora é dessa daquela pessoa e não mais do presidente, de 1/3 da Câmara, do Senado. Isso não é possível. Saulo, e o que mais que tem de cláusula pétrea implícita? O que se entende é que é impossível a revogação por emenda constitucional dos princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. Isso é bastante relevante, né? Aqueles princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito não podem ser, então, suprimidos. Saulo, você me disse, então, que o poder constituinte derivado reformador se manifesta ou se manifestou por revisão constitucional, que não acontece mais, ou por emenda constitucional, que acontece muito. Mas essas são as duas únicas formas de alteração da Constituição? Bom, pessoal, é importante que você saiba, e isso é uma coisa super específica e bastante importante também, que o poder constituinte derivado reformador não é hoje a única forma de alteração da Constituição. A Constituição também pode ser alterada quando há uma incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos que são submetidos a uma votação de quórum de emenda constitucional pelo Congresso, está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, então é possível que um tratado internacional sobre direitos humanos seja aprovado por 3/5 dos votos dos membros da Câmara e do Senado e adquira aí um contorno de Constituição, adquira então uma força de Constituição. Isso aí estaria de alguma maneira alterando, sim, a Constituição, claro que está. E também existe a possibilidade de mutação constitucional, que é uma mudança de contexto sem alteração do texto. Mas sobre mutação constitucional, nós vamos tratar num outro vídeo do Resumo Direito.